Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos trabalhar os principais paralelos e meridianos. Vamos verificar ali os paralelos cortando o Brasil, estabelecendo referências. Vamos verificar também os principais meridianos e as suas referências. A importância destes paralelos como localização, o lugar do Brasil no mundo, a orientação espacial. Qual a cidade, qual a capital brasileira que é cortada pelo Trópico de Capricórnio? Por onde passa a linha do Equador? Por onde passa o Trópico de Câncer? Em qual cidade do México? O Brasil está totalmente localizado no hemisfério sul, na porção ocidental. Qual capital brasileira que está localizada no hemisfério norte? Então, orientação espacial. Mas por que eu preciso saber disso? Qual a importância da orientação espacial? Ou o ponto de referência? Se você me convidar para ir para um churrasco na tua casa, você vai me dar um endereço. Você vai me dar ali um ponto de referência. Ao lado do supermercado do Silva, ao lado do supermercado Guanella, ao lado da igreja, você vai estabelecer para mim um ponto de referência. Então, quando nós pensamos em orientação espacial, nós estabelecemos uma referência, uma localização. Uma localização. E durante anos, milhares de anos, ali desde a existência do homem, nós utilizamos como referência o Sol. Utilizamos como referência o Sol. É bem verdade, hoje nós temos o quê? O GPS. Nós temos o Waze, nós temos diversos aplicativos, nós temos um sistema de monitoramento de informação com uma precisão muito grande, utilizando satélites. Então, o grande objetivo dos paralelos, dos meridianos, além das zonas climáticas, dos fusos horários, dessas localizações e através dos paralelos, das intersecções dos paralelos e dos meridianos, as coordenadas geográficas. Então nós vamos identificar aqui na aula de hoje os principais paralelos e os principais meridianos, a composição. Nós vamos também identificar aqui os conceitos destes paralelos. Então, localizando os continentes, nós temos aqui um mapa plano, trazendo aqui os 6 continentes, Oceania, Ásia, Europa, África, Antártida, o continente americano, dividido em América do Norte, América Central, América do Sul. E aí, aqui na América do Sul, mais precisamente o Brasil, nós temos 2 importantes paralelos cortando ali o território brasileiro. 2 importantes paralelos. Vamos pegar aqui o paralelo que é o Trópico de Capricórnio e temos a linha do Equador. A linha do Equador, o principal paralelo. O principal paralelo. E aí quando nós tratamos de paralelos, nós estamos falando das latitudes. Quando nós falamos dos paralelos, nós estamos falando das latitudes. Então, essas linhas imaginárias, elas foram estabelecidas por quem? Quem determinou aqui, quem decidiu, quem tomou a decisão de que o trópico de Capricórnio iria passar por aqui, pegando a África meridional, pegando aqui a Austrália na porção central em direção ao norte, pegando aqui o estado de São Paulo na região... Quem disse, a linha vai passar por aqui? Quem determinou? Então, a partir do círculo de iluminação solar, da incidência solar, nós estabelecemos estes paralelos. Então, os paralelos, eles foram determinados aqui, nestas posições, nessas latitudes, através da iluminação. Círculo de iluminação. Então, quem determinou aqui o Equador, latitude 0? O Sol. A incidência solar, a iluminação, a radiação, a concentração de energia. Então, na linha do Equador, a maior circunferência da Terra aqui, a linha do Equador, o principal paralelo, que divide a Terra em hemisfério sul e hemisfério norte.
hemisfério sul, hemisfério norte. Vamos imaginar aqui a cintura da Terra. Então, a linha do Equador, principal paralelo, latitude zero, a cintura da Terra dividindo em duas partes, em duas metades, diria Fábio Júnior, a metade da laranja. Mas enfim, então, latitude zero, a cintura da Terra. Então, o Sol, o círculo de iluminação, acabou estabelecendo aqui, então, Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Antártico, Círculo Polar Ártico. Então, gente, pensando nessas questões aqui dos paralelos e dos meridianos, a partir da intersecção dos paralelos e meridianos, nós temos as coordenadas geográficas. Se eu largar uma tampa de uma caneta num pátio, num oceano, numa montanha, esta tampinha aqui, ela tem uma localização, ela tem um endereço, ela tem uma coordenada. Então, qual a localização, por exemplo, de Porto Alegre no mundo? Quando eu penso em Porto Alegre, a localização. Se eu quiser disparar um míssil em direção a Porto Alegre, não que eu vou fazer isso, porque eu não sou terrorista, mas se eu quiser fazer isso, eu coloco hoje com precisão, e hoje nós estamos falando da tecnologia militar, nós colocamos uma coordenada e este míssil ele é guiado pela coordenada. Porque hoje nós temos o GPS, o Sistema de Posicionamento Global, utilizando os satélites. Satélites oferecendo e fornecendo dados e mapeando e fotografando, passando por um computador, e aí utilizamos hoje um aplicativo. Hoje você vai até a casa de alguém, você digita o endereço e eles te dão com precisão. A margem de erro é muito pequena. Mas então eu coloco lá a coordenada de Porto Alegre, eu coloco lá a coordenada de Porto Alegre, 30 graus de latitude sul, 51 graus de longitude oeste. O endereço de Porto Alegre. 51 graus de longitude oeste e 30 graus de latitude sul. Então, a partir dessas informações das latitudes, das longitudes, latitudes, os paralelos, longitudes, os meridianos. Aí nós temos a coordenada geográfica. Então, gente, a importância da orientação espacial. Ainda, como orientação espacial, nós utilizamos a roda dos ventos. 16 pontos. A soma dos pontos, a soma destes pontos, nós temos ali 360 graus. Nós dividimos essa roda dos ventos em pontos cardeais, em pontos colaterais e pontos subcolaterais. Então, mas para que serve esta roda dos ventos? Como localização, como orientação, como referência, como endereço. Então, o grande objetivo da roda dos ventos é fornecer essa orientação, essa localização. As grandes navegações utilizaram isso aqui como base. Isso no princípio. Claro que hoje você tem um sistema de precisão muito maior. Mas as grandes navegações, as viagens, as rotas continuam utilizando isso aqui como referência. E eu posso desconstruir, brincar com esta referência. Eu posso estabelecer uma referência a partir do teu olhar. Eu estou em que localização a partir de você? Eu estou à sua direita, à sua esquerda? Você, a partir do meu olhar, está à minha direita, à minha esquerda? Então são orientações que nós precisamos desconstruir. Então são os pontos cardeais norte, leste, sul, oeste. Os pontos colaterais nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Os pontos subcolaterais norte, nordeste. Aqui nós temos norte, noroeste. Aqui nós temos leste, nordeste, leste, sudeste. Aqui nós temos sul, sudeste. Aqui nós temos sul, sudoeste. Aqui nós temos oeste, sudoeste. E aqui nós temos oeste, noroeste. 16 pontos, 360 graus. A nossa roda 200 para a orientação. Durante anos e anos e anos nós utilizamos a referência do Sol.
aprimoramos a tecnologia, depois os chineses com a bússola, depois os militares norte-americanos criando ali o sistema de GPS, de monitoramento, mas é claro, no primeiro momento, com o objetivo, a finalidade militar, depois liberando ali para uso civil. Um exemplo desta referência aqui, nós podemos brincar e construir. Eu pergunto para vocês, o escorregador está localizado onde? A partir do banquinho. A partir do banquinho. Eu tenho aqui, não leio sem óculos, está no sul. O farol, a partir do escorregador, está localizado onde? O farol a partir do escorregador. O farol a partir do escorregador está localizado no leste. A casa, a partir da igreja, está localizado onde? A partir da igreja. No norte. A igreja, a partir da casa. Não leio sem óculos. A igreja, a partir da casa. No sul, a partir da casa. Então, eu estou desconstruindo, mudando o meu ponto de referência. Então, é um cuidado que eu tenho que ter com a questão da orientação espacial. Então, os paralelos e meridianos, linhas imaginárias traçadas sobre mapas, vão representar a Terra, paralelos e meridianos. Os paralelos dessas linhas imaginárias traçadas paralelamente ao Equador, pensando o seguinte, são circunferências completas. Aí, para representar melhor isso, o principal paralelo e o Equador, que vai corresponder ao círculo máximo, tá? E a Terra, para vocês terem uma ideia, aqui na linha do Equador, essa circunferência completa tem 40 mil quilômetros, a maior circunferência, 40 mil quilômetros, a maior circunferência, ok? A partir do momento que nós vamos nos afastando do Equador, indo em direção aos polos, essa circunferência ela vai diminuindo. Então, a maior largura da Terra, maior circunferência na linha do Equador, são 40 mil quilômetros. 40 mil quilômetros. A Terra tem ali um raio aproximado de 6.070 quilômetros, um raio aproximado. Então, pensando nessas construções aqui dos paralelos, tá? Linhas imaginárias horizontais. Já os meridianos são semicírculos verticais. Aí o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, se tornou ali como referência. Por que eu peguei essa imagem? Para mostrar para vocês que os paralelos eles foram estabelecidos a partir do Sol, do círculo de iluminação. E a maior concentração de energia está no Equador, a nossa referência. Então, os raios solares delimitaram estes paralelos. Os raios solares delimitaram estes paralelos. Dois paralelos vão delimitar uma zona climática. Então, vamos pensar o seguinte. Entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, eu tenho uma zona climática. Eu tenho a zona tropical. Entre o trópico de Câncer ao Equador, eu tenho uma zona tropical. Entre o Equador ao trópico de Capricórnio, eu tenho uma zona tropical. Dois paralelos delimitam uma zona climática. Dois paralelos. E aí, pensando nessas construções, deixando ainda mais claro, em vermelho, círculos completos, paralelos. Vamos imaginar o seguinte, eu sou a Terra neste momento. Bruna, eu não sei se é possível a gente ampliar um pouquinho essa imagem, pegando até os meus joelhos, só para uma construção. Vamos ver se é possível. Círculos completos. Na verdade, fica tipo em cima do joelho. Não tem problema. Mas vamos continuar. Pode ir baixando aí, enquanto eu vou montando aqui. Então, o que acontece aqui? Eu estou estabelecendo, eu como a Terra, agora círculos completos. Vou estabelecer aqui os três principais paralelos. O trópico de Capricórnio, a minha cintura, o Equador, que é o principal paralelo,
dividindo a Terra em hemisfério sul e norte, e aqui na altura do meu peito, o trópico de Câncer. Então, eu sou a Terra. Polo norte, polo sul, meus pés. Eu tenho a linha do Equador na minha cintura, dividindo o hemisfério sul, hemisfério norte, o meu tronco. Aqui onde está passando esta manta na altura do meu peito, eu tenho o trópico de Câncer, cortando ali a cidade de Mazatlan, no México, ponto de referência. O Equador, como um ponto de referência, uma capital brasileira, Macapá, a capital do Amapá. E aí nós temos uma capital brasileira no hemisfério norte, que é Boa Vista, a capital de Roraima. E nós temos o Trópico de Capricórnio, cortando uma capital brasileira que é a Terra da Garoa. A Terra da Garoa, a capital brasileira, São Paulo, capital de São Paulo, sendo cortado ali pelo Trópico de Capricórnio. Então são as nossas referências. Trópico de Capricórnio, cortando São Paulo. Nós temos o Equador como referência Macapá, capital do Amapá, e temos uma capital brasileira, Boa Vista, Roraima, no hemisfério norte. E aí nós temos o trópico aqui de Câncer. Bem ali na pontinha, no norte de Cuba, e cortando a cidade de Mazatlan, ali no México, são as nossas referências. Então, dois paralelos vão delimitar uma zona climática. Então, eu tenho aqui a área tropical, a área mais quente, a área tropical. Então, os paralelos são círculos completos. E o principal paralelo, a linha do Equador. Então, são linhas horizontais. Os paralelos, observando isso aqui. Tá? São linhas horizontais. E estes paralelos, eles trabalham a latitude sul e norte. Então, é o Equador como referência 0 a 90 e 0 a 90 no hemisfério norte. Tá? Então, esta referência ela é importante. Agora, o que eu preciso analisar aqui também? Os paralelos são círculos completos, são linhas horizontais. Os paralelos. Os meridianos são semicírculos. Meridiano de referência é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em ocidente, ou poente ou oeste, e aqui em oriente, leste e nascente. São semicírculos, vão de 0 a 180. Então, meridianos 0 a 180 são semicírculos, são linhas verticais e são as longitudes. Dois meridianos vão delimitar um fuso horário. Agora eu vou pedir aqui o auxílio da Bruna, que está aqui comigo me dando uma baita força. Bruna, vem cá um pouquinho. Pessoal de casa, essa aqui é a Bruna. Muito prazer, pessoal de casa. Por que eu pedi o auxílio da Bruna? Bruna, coloca esse teu pé aqui para frente um pouquinho. Levanta o braço um pouquinho. A Bruna está representando agora um semicírculo, um meridiano. Um semicírculo que vai de 0, que é o pé dela, fazendo um semicírculo até 180. Ela é um meridiano, um semicírculo. Vamos supor agora, eu estou representando também um outro meridiano, um outro semicírculo. Meu pé indo até 180. Então, ela representa um semicírculo, eu sou um semicírculo. Dois meridianos vão delimitar um fuso horário. As cidades aqui dentro, claro, dependendo de acordos políticos, financeiros, econômicos, vão estabelecer um mesmo fuso horário. Mas o que eu quero mostrar aqui? O que eu quero aproveitar aqui para mostrar para vocês? Tá? Então, para não criar um constrangimento, eu vou aumentar, tu continua aqui. Tá? Eu vou aumentar um pouquinho a minha circunferência aqui. Isso, muito obrigado. Olha só, o que eu quero mostrar para vocês aí de casa? Licença um pouquinho, tá? Então, olha só. O que eu quero mostrar aqui para vocês? A linha do Equador. Tá? Eu encurtei aqui para não criar um constrangimento. O pessoal de casa, de repente, malicioso, vai dizer que
Tá? Enfim, o que eu quero mostrar aqui? Semicírculo. 0 a 180. Eu sou um semicírculo. Isso aqui, gente, uma longitude. Agora, o que eu tenho aqui na nossa cintura? A linha do Equador. O principal paralelo. Então, enquanto o meridiano ele é vertical, que é 0 a 180, eu tenho aqui um paralelo, que é o principal, e a maior circunferência, olha só, onde a distância é maior. Estão na mesma longitude. Vamos imaginar aqui, Polo Norte, aqui as cidades próximas. Olha a distância. Porque a maior distância está no Equador. Estão na mesma longitude. Então aqui, a linha do Equador, o principal paralelo na nossa cintura. E aqui nós temos uma longitude. Então, um meridiano e um paralelo. Bruna, muito obrigado. Tá? Então, gente, o que eu preciso observar? Aí, a partir da intersecção paralelo e meridiano, nós temos ali as coordenadas. Então, estes paralelos e os meridianos, nós vamos ter ali paralelos Equador, trópicos, os círculos, meridianos. O meridiano de Greenwich, nós vamos ter zonas geográficas, zonas climáticas a partir dos paralelos, tá? Os fusos horários a partir dos meridianos. E, claro, a Rosa 200 como a nossa orientação. Então, aqui, utilizando os paralelos, as zonas climáticas, circunferência completa, a circunferência completa. E aí, o Equador como base para dividir aqui a Terra em hemisfério, vamos pegar aqui, hemisfério sul, ou aqui porção meridional ou austral. Tá? O hemisfério norte, a partir aqui do Equador, ou hemisfério norte, ou setentrional ou boreal. É a divisão que nós temos. Então, hemisfério norte, setentrional ou boreal. Hemisfério sul, meridional ou austral, a partir dos paralelos. Agora, os meridianos, um exemplo, 2 meridianos aqui vão delimitar um fuso horário, são semicírculos e são verticais. O que eu e a Bruna representamos aqui? 2 meridianos, 2 semicírculos e, claro, a maior distância na linha do Equador. A maior distância na linha do Equador. Então, para vocês terem uma ideia, foi isso aqui que nós representamos. 2 semicírculos, tá? A maior distância na linha do Equador. Então, o meridiano partindo de Polo Norte até o Polo Sul. Tá? Partindo do Polo Norte até o Polo Sul. E aí, a partir da intersecção deles, nós temos aqui a nossa referência. Então, é importante como referência. Trópico de Capricórnio. Trópico de Capricórnio. Onde ele está? Corta São Paulo. Equador. Vai cortar quem? O Equador vai cortar Macapá. Agora, outra coisa importante, nós temos aqui o chamado antimeridiano. Como assim? Se eu mostrei para vocês uma referência aqui do meridiano de Greenwich, que é 0, e eu sou a parte da frente da Terra, digamos assim, grosseiramente falando, o que nós temos atrás? O antimeridiano, a chamada lide. Então, para vocês terem uma ideia aqui, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho a porção oriental, leste, aqui eu tenho a porção ocidental, oeste. Meridiano de Greenwich, como referência, 0, ok? Vamos pegar aqui Londres. Aqui nas minhas costas eu tenho o antimeridiano, a LIDE, a Linha Internacional de Datas, que é 180. Aqui é 0 a 180. Aqui é 0 até 180. Então, olha só, essa parte aqui que vocês estão vendo, isso aqui tudo é Oriente. 0 e aqui 180. Aqui tudo Ocidente. Vamos pegar aqui Estados Unidos, Alasca, tudo isso aqui Ocidente. Só que quando nós cruzamos, Estados Unidos e Alasca, quando nós cruzamos essa linha internacional de datas, que é a LIDE, nós alteramos a data. Então, se eu cruzar, por exemplo, lembrando, o Ocidente, Estados Unidos, aqui meu ombro, Estados Unidos.
Se eu cruzar aqui hoje, dia 19, e eu cruzar esta linha aqui e passar para cá, dia 20. Então, toda vez que eu cruzo a linha internacional de datas, eu modifico a data. Então, vamos pegar aqui como exemplo, tá? Vamos pegar aqui a Rússia, a península aqui do Kamchatka, a Rússia, ó, que é leste. Aqui está no dia 20. Ó, percebendo aqui as minhas costas. Toda essa parte aqui, dia 20. Se eu cruzar aqui para cá, para o Alasca, do dia 20, vem para o 19, eu atraso. Então, se eu partir, olha só, do leste, aqui a Rússia, aqui está a linha internacional de datas, aqui é dia 20, se eu partir para cá, dia 19. Ou se eu estou aqui no Alasca, que é dia 19, e eu cruzar para cá, para a Rússia, aumenta um dia 20, porque eu atravessei a linha internacional de datas. É isso. O que eu quero mostrar para vocês? Isso aqui, ó. Então, eu estou aqui, Alasca, isso aqui Estados Unidos, aqui dia 31. Se eu cruzar, por exemplo, aqui para Nova Zelândia ou cruzar para a Rússia, dia 1º, cruzei a linha internacional de datas. Tá? Então, utilizando aqui como referência, ó, eu tenho a Sibéria, eu tenho o Alasca. Então, aqui oeste, aqui leste. Então, no momento que eu cruzo aqui, aqui é segunda-feira, se eu cruzar para a Rússia, terça-feira. A linha internacional de datas, ou a linha internacional de mudança de datas. Tá? Então, aqui, só para nós enfatizarmos, a circunferência da Terra, 40.075 quilômetros. Uma coisa vocês precisam também trabalhar, que é de grande importância. A latitude. Então, gente, pelo amor de Deus. Os paralelos, tá? Os paralelos. Trópico de Câncer, 23 graus e 27 minutos, ou 23 graus e meio. Então, eu tenho aqui Mazatlan como referência no México, ou ali, logo no extremo norte aqui de Cuba. Trópico de Capricórnio, São Paulo, 23 graus e meio. Então, zona aqui tropical. O Sol em zênite vai ocorrer 2 vezes entre os trópicos e apenas uma vez por ano nos trópicos. Nunca, tá? Nunca ao sul do Trópico de Capricórnio e nunca no norte do Trópico de Câncer. Círculo polar ártico, 66 graus e 33 minutos. Círculo polar antártico, 66 graus e 33 minutos. Então, as nossas referências ali que nós temos como localização, aqui os principais paralelos e a nossa orientação espacial. É isso, ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!